Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso ponto teológico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula, feriado, mas vamos trabalhar, vamos seguindo nos nossos estudos, né? Estamos aí para mais uma aula. Para você que me conhece, sou o pastor Nação Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E você está chegando agora, você ainda não é inscrito no nosso canal, isso, se inscreva aqui, ative o sininho da notificação, né? Para você poder receber as novidades teológicas, né? As lives, as dicas, os reviews. E vamos seguindo aí. Sugiro a você dar uma conferida na nossa playlist para ver outras séries que nós temos, né? Iniciamos mais uma série essa semana, História da Filosofia Cristã. Vai ser benção, vamos seguindo aí os nossos estudos. E essa aula aqui é a aula de número 45. Isso, aula 45, vamos falar sobre Alexandre de Alexandria, sobre o arianismo, mais um pouco, né? Estamos, na verdade, aí desde a última aula tratando sobre os alexandrinos, né? Os pais alexandrinos. Então, peço a você desde já que nos ajude de várias formas. Você pode aí dar o like, fazer seu comentário, diga, pastor, estamos juntos aí, estamos acompanhando as aulas, juntos crescendo, tá certo? Você pode também nos ajudar de modo financeiro também, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se. Você pode tornar-se apoiador do nosso canal a partir de R$5. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, da família Point, tá certo? Que quando nós batermos a meta financeira, que você vai ver lá dentro da plataforma do Apoia-se, aí nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. E você também pode nos ajudar. Pastor, eu não posso ser um apoiador mensal, mas eu quero abençoar o Senhor com uma oferta de qualquer valor. Também temos aí nos comentários o nosso Pix, tá certo? E compartilha aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, ajuda a engajar o canal, envie esse vídeo para alguma pessoa que você conhece que gosta do assunto, que também está juntamente com você interessado em ter o conhecimento acerca do desenvolvimento da teologia cristã na história da igreja, né? Então vamos lá. Alexandre de Alexandria. Estamos aqui usando como livro-texto o livro do nosso querido Roger Olson. E diz o seguinte: o bispo Alexandre era, segundo tudo que se relata a seu respeito, um bispo meigo e tolerante que não tinha prazer nos conflitos, mas que finalmente resolveu responder às críticas de Ário e de seus ensinos a respeito de Deus e de Jesus Cristo, tentando corrigi-lo por meio de correspondências e de sermões. E quando essas soluções mais brandas não surtiram efeito, convocando um sínodo de bispos em Alexandria, né, a fim de examinar as opiniões de Ário e de tomar uma decisão sobre sua ortodoxia ou a falta dela. Antes de o sínodo poder reunir-se, porém, Ário convocou seus seguidores cristãos e juntos começaram a marchar pelas ruas de Alexandria, olha só, passando pela grande igreja e pela casa do bispo, levando cartazes, entoando lemas como tempo houve em que o filho não existia, gente. Foi um negócio grave, algo sério, né? Conta-se, né? Os historiadores contam que, por exemplo, assim como era na internet hoje, essa rixazinha aí, calvinista, reformado, calvinista versus arminianismo, essa guerra que parece que não tem fim, havia essa guerra aí entre arianos, né? Os que não criam na divindade de Jesus, e os seguidores de Alexandre, que seguiam a ortodoxia, criam na divindade de Jesus. Mas aí você vê que Alexandre fazia protestos, levava cartazes, fazia passeata, parecia até o pessoal do PT, né? E o PSOL fazendo protesto, abaixo o Bozo. Impressionante isso, né? Você consegue imaginar isso? Há quase 2000 anos atrás, né? Havia essa rixa, essa guerra, e a gente percebe claramente que os sermões, as cartinhas, as correspondências, as admoestações de Alexandre não surtiram efeito para o herege Ário. Pois é, né, gente? É como a palavra de Deus vai dizer, né? Existem pessoas que estão com a mente cauterizada. Existem pessoas que apostataram, né? Apostataram em definitivo. Elas não querem retornar, como diz lá o autor da Epístola aos Hebreus, né? Que para elas não tem mais jeito. Elas chegaram a um ponto da apostasia que não há mais retorno. Então, note, ele havia, né, assumido a sua postura e não queria
ser admoestado. Ele achava que estava totalmente certo. E detalhe, tinha um bom grupo de pessoas que o seguiam. Não eram poucos, não. Tinham muitos seguidores. Pois é, como os dias de hoje. Na internet tem muita gente louca, né? Marcando data para a volta de Jesus, negando a divindade de Jesus também nos dias de hoje, dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro qualquer, não é palavra inspirada. Então, e tem seus seguidores. Geralmente são pessoas que não têm compromisso com o reino, desigrejados, que não amam ao Senhor Jesus, não contribui com R$1 para sustento de um missionário, sabe? São essas pessoas que estão ali, que seguem esse tipo de gente, que segue Caio Fábio, segue Fábio Sabino, os hereges da internet. Então note, naquele tempo já tinha. Detalhes, não aceitavam não. Ario não se contentava apenas em ensinar heresias, ele queria protestar, passava em frente à casa do bispo com cartazes, com os dizeres: houve um tempo em que o Filho não existia, dizendo que Jesus havia sido criado, que Jesus não é eterno, que Jesus não é Deus, nem divino. Olha só, abusado ele era, não? Mas aqui, e conforme notou certo historiador, abre aspas, a disseminação das ideias de Ario entre as classes operárias de Alexandria foi estimulada pela composição de cânticos populares para o mar, para o moinho e para a estrada, musicados de modo apropriado. Fecha aspas. Olha só, gente. Ele conseguia captar pessoas de menos cultura, a classe operária, que não era um intelectual como ele, de que maneira? Compondo, fazendo musiquinhas para ficar essas músicas na mente das pessoas, e esses cânticos, né, faziam com que as pessoas, essa classe menos intelectual, né, classe trabalhadora, seguisse ele. Olha só que coisa. Era uma forma de doutrinação. Rapaz, que coisa, né? Hoje em dia também a gente percebe isso, gente. O que, pastor? As músicas há muito tempo, de uns 25, 30 anos para cá, deixaram de ser cristocêntricas, deixaram de ser bíblicas, e começamos aí a ver canções que são totalmente fora da palavra, né? Canções do tipo Tem Sabor de Mel, né? Lamento se você gosta dela. Mas são músicas totalmente antibíblicas, não são cristocêntricas, não são baseadas na palavra do Senhor. Ou seja, o diabo usa também a canção, a música, para desconstruir, né? Ou para desviar as mentes e os corações do Senhor. Que coisa, né? Demais aqui. O grupo de seguidores de Ario foi motivado pelos cânticos e lemas, bem como pela personalidade de Ario, embora essas pessoas não compreendessem plenamente as questões teológicas que estavam em jogo. Por fim, houve alguns montins nas ruas da cidade. Os que apoiavam Alexandre marcharam contra Ario, e os dois grupos se encontraram na frente da catedral. Tipo, grupos de direita versus grupos de esquerda na Universidade da USP, o couro come. Bolsonaristas versus lulistas, se encontrar vai dar ruim. Pois é, havia essa guerra, o clima estava pesado. Grupos de apoiadores de Ario, arianistas, e os que apoiavam Alexandre, os alexandrinos, podemos assim dizer, seguidores de Alexandre, e se encontravam, o couro comia. Percebe que ainda que eles viessem a defender suas posições, perdem razão, né? Ambos os grupos haviam perdido a razão, havia agressões, havia ofensas. Infelizmente, né? A religião, né? Veja bem, o que a religião muitas vezes é que os historiadores, principalmente ateístas, né? Os ateístas acusam os cristãos por conta disso, né? Veja o que o cristianismo produziu. Claro, eles pegam ali recortes da história, os maus testemunhos, a ganância humana, as mortes ocasionadas por conta da religião, a perseguição católica aos protestantes, perseguição protestantes em relação a católicos, anabatistas, e aí faz aqueles recortes e aí começam a dizer, tá vendo aí? O cristianismo trouxe morte, o cristianismo trouxe guerras, o que é um exagero. Em 2000 anos de história,
se nós fizermos um estudo da influência do cristianismo no Ocidente, é claro que a sua influência é muito mais positiva do que negativa, sem dúvida. As vidas transformadas, salvas pela palavra do Evangelho. A gente não pode, né, generalizar e ir nessa vibe desses discursos, dessas declarações de que o cristianismo trouxe somente guerra. Claro que não. Isso aí são argumentos utilizados pelos ateístas, né? São fracos, aliás. Quando o sínodo convocado por Alexandre reuniu-se em 318, né, da era cristã, cerca de 100 bispos de várias sés do lado oriental do Império compareceram e ouviram a crítica que Alexandre fez à teologia de Ário. Alexandre acusou Ário de ensinar que o Logos era caído da mesma forma que Satanás. Além disso, acusou Ário de repetir a heresia adocionista de Paulo de Samosata, de forma um pouco mais sofisticada. A cristologia de Paulo foi condenada, Paulo de Samosata, né? Em o sínodo em 268, né, no ano 268, porque negava a divindade de Jesus Cristo e rejeitava a trindade. Essa história não é de agora não, gente. Em todo o período da era cristã, em alguns momentos mais, outros bem menos, mas principalmente no início, né, nos primeiros séculos, a doutrina da divindade de Jesus, da divindade do Espírito Santo, da trindade, foi muito atacada por Satanás e seus seguidores. E hoje é atacada não somente pelos testemunhos de Jeová, até mesmo ex-pastores, dissidentes estão na internet. Fábio Sabino é um que está aí na internet, que nega a trindade. Nega a trindade, nega a divindade de Jesus, nega as escrituras sagradas. Ele é um tipo caso de apostasia crônica também. A cristologia de Ário fazia o mesmo. Embora afirmasse a pré-existência do Logos como um grandioso ser celestial, coisa que o bispo de Samosata não afirmava. Segundo Alexandre, a diferença era pouca. Nas duas hipóteses, Deus em si não havia se unido à humanidade e, portanto, não fomos salvos, divinizados pela união. Alexandre argumentou que a nossa salvação estava em jogo. E eu concordo com esse argumento de Alexandre, porque a partir do momento, note bem, a partir do momento que você não crê que Jesus seja divino, logo um ser humano, né? Aí você diz assim, Jesus não é divino, foi apenas um ser humano qualquer, um rabino, um professor qualquer. A partir do momento que temos essa crença, se um dia tiver essa crença, que não é a crença ortodoxa, ele simplesmente está declarando que ele não tem salvação, que ele não é salvo, ou que ele não acredita. Porque um homem qualquer, nenhum homem, ser humano comum, pode salvar outro, espiritualmente falando. Só somos salvos pelo fato de Jesus ser divino. Nós só obtemos a salvação pelo simples fato de Jesus ser o próprio Deus encarnado que morre e nos redime na cruz do Calvário. Se ele fosse um homem comum, como os opositores da fé dizem, de fato, seria como se eu ou você tivéssemos morrido lá na cruz, apenas uma morte, um Marte, mas não teria nenhum efeito espiritual para perdoar pecados. Jesus, justamente por ser Deus, sim, a sua morte nos redimiu, expiou as nossas iniquidades. É por isso que Satanás ele bate tanto na questão da divindade de Jesus, porque ele sabe que se o indivíduo não crê, se ele conseguir convencer o indivíduo a não crer na divindade de Jesus, logo esse indivíduo não é salvo. Ele não crê na divindade. Portanto, somente um ser divino pode salvar suas criaturas. Se Jesus fosse um homem comum, no sentido de... claro, Jesus era um homem comum, um homem Deus. Se Jesus fosse apenas homem, melhor dizendo, ele não poderia nos salvar. Por fato de ser homem Deus, 100% homem, 100% Deus, é porque ele nos salvou. Certo? O arianismo. Vamos ver o que diz aqui um pouco sobre o arianismo. A ironia é que Ário e seus seguidores responderam no mesmo tom. Isto é, que nossa salvação estava em jogo e que se prevalecesse a opinião de Alexandre, Jesus Cristo não poderia ter sido realmente humano, posto que a humanidade e a divindade são coisas totalmente diferentes por natureza. E, portanto, seu ato de salvação em nosso favor não era uma vitória genuína da qual podíamos participar.
Para Ario e seus seguidores, a salvação significava seguir espontaneamente o exemplo de Cristo e de submissão a Deus. A doutrina do exemplo, muito seguida também, muito ensinada pelos teólogos liberais. Jesus na cruz do Calvário não teria realizado nenhum tipo de expiação pelos nossos pecados. Isso aí é um imaginário popular. Isso não seria verdade. Jesus na cruz apenas nos teria dado o exemplo de amor. Jesus em vida apenas nos teria dado exemplos, bons exemplos. Não é só isso não, gente. Exemplo de submissão a Deus. Se Cristo não optou de modo humano por seguir a vontade de Deus, seu exemplo não tinha utilidade. Portanto, a diferença entre Ario e Alexandre a respeito da natureza de Jesus Cristo e do Logos que encarnou nele relacionava-se com a soteriologia, a doutrina da salvação. Alexandre adotava o conceito ortodoxo da salvação que existia desde Irineu. Ario adotava um conceito da salvação que enfatizava a conformidade voluntária com os padrões morais de Deus. Portanto, uma diferença importante entre os dois alexandrinos era que a salvação para a ortodoxia é levada a efeito pela identidade essencial do Filho com o Pai, o que associa Deus e Cristo, a criação, é a pressuposição da natureza divina da carne. A salvação para o arianismo é levada a efeito pela identificação do Filho com as criaturas. O que liga Cristo e as criaturas a Deus é a conformidade da sua vontade. Ou seja, para Ario, nenhuma perspectiva divina poderia ser vista em Jesus. Ok? Salvação para ele é a identificação do Filho com os homens, não com Deus, como Alexandre dizia. Certo? Salvação para Ario liga Cristo às criaturas, aos humanos. Jesus está ligado aos homens, está se identificando com os homens. De certa forma é verdade, sim, mas também se identifica com Deus, porque ele é divino. Eu e o Pai somos um. Ou seja, esse texto de João 10,30 que prova a divindade de Jesus, certamente Ario rejeitava. Ok? Então eles tinham visões soteriológicas também distintas. A visão soteriológica de Ario também era heresia. A visão que ele tinha a respeito de Jesus era herética. A visão acerca da salvação também era herética. Ou seja, quando você você segue uma heresia, logo vai haver desdobramentos para as outras áreas da fé. Entende? Um exemplo, se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, logo você fica como que não na obrigação de obedecer essa palavra. É palavra de homens. Logo eu não concordo com essa posição de Paulo. É apenas um homem falando, não é Deus falando. Então eu discordo, então eu não pratico, rejeito. Não é a palavra de Deus, é a palavra de Paulo. Entende? Então, quando nós rejeitamos a palavra de Deus como inerrante, como a palavra inspirada de Deus, rejeitamos a divindade de Jesus, vai trazer desdobramentos para as outras áreas da fé. Não adianta. Então, um abismo vai puxando outro abismo. Os 100 e tantos bispos reunidos no sínodo em Alexandria, no ano de 318, condenaram Ario e seus ensinos a respeito de Cristo como heréticos e o depuseram de sua condição de presbítero. Ele foi obrigado a deixar a cidade. Alexandre, com seu conceito tradicional do Logos, plenamente divino, foi vindicado temporariamente. Ario, porém, não considerou o assunto encerrado. Fugiu para o encontro de seu antigo amigo Eusébio de Nicomédia, que a essa altura já era um bispo importante e foi aceito por ele. Ario e Eusébio começaram em Nicomédia uma campanha de escrever cartas aos bispos que não comparecessem ao sínodo de Alexandria, ou seja, Eusébio de Nicomédia, que não é o mesmo de Cesareia, também cria na famigerada doutrina de que o Logos não era divino. Começaram os dois aí a escrever cartas, correspondências, olha que coisa, né? O diabo trabalhando, para que os outros bispos não aceitassem a convocação de Alexandre. Diz mais aqui Roger Wilson, as únicas obras escritas de Ario que se conhece são essas e outras cartas posteriores em um livro chamado Taleia, que significa banquete. Todas se perderam e a única maneira de reconstruir uns fragmentos das obras de Ario é aproveitar citações que se encontram nos escritos dos seus oponentes. Olha, uma das suas declarações típicas a respeito do relacionamento entre o filho e o pai é a seguinte. Abre aspas aí para um trecho que foram encontrados nos oponentes. Todas as obras de Ario se perderam. Ou foram perdidas propositalmente, né? Pela ortodoxia que saiu vencedora. Para que ninguém
mais viesse a conhecer as suas obras. Então a principal obra dele foi essa Taleia, banquete. Aí temos um trecho aqui de uma de suas obras, um trecho de um escrito de diário, que foi encontrado numa das obras de seus oponentes. Disse Ário, abre aspas, e Cristo não é o vero Deus, mas por participação. Até ele foi feito Deus. O Filho não conhece o Pai com exatidão, e o Logos não vê o Pai com perfeição. E ele não percebe o Pai com exatidão, e nem o Logos o compreende. Isso porque ele não é o verdadeiro e único Logos do Pai, mas somente em nome ele é chamado Logos e sabedoria, e pela graça é chamado Filho e poder. Ele até entendia que ele poderia chamar Jesus de Filho, mas ele não entendia que ele tivesse algum tipo de identificação, de participação ou comunhão, né, com o Pai. A ideia de Jesus dizer eu e o Pai somos um para Ário era totalmente rejeitada. Ário também explorava a palavra apostólica gerado, né, que em grego é genetos ou genetos, usada para descrever Jesus Cristo como Filho de Deus. Se, portanto, o Filho de Deus que veio a ser Jesus Cristo foi gerado, deve ter tido um início no tempo, e uma vez que é da essência de Deus ser eterno, sem começo nem fim, o Filho de Deus deve, portanto, ser uma criatura grandiosa, mas não o próprio Deus. Foi essa a distinção entre Deus não gerado, agenetos, e o Filho de Deus, Logos, Jesus Cristo, gerado, que Ário enfatizou na sua profissão de fé escrita em 320 no exílio, sob a proteção e patrocínio do seu amigo Eusébio de Nicomédia. A carta foi assinada por 2 bispos, 6 sacerdotes e 6 diáconos enviados a Alexandre, bem como a vários outros oponentes destacados de Ário. Note, tinha muita gente importante seguindo ele, hein? Tinha a proteção do bispo Eusébio de Nicomédia, mais um herege. Bem, se o cara protegia Ário, obviamente esse cara também ensinava, né, essa doutrina. Então, 2 bispos, 6 sacerdotes, né, 6 padres e 6 diáconos, ou seja, 6 mais 6, 12, 14, 15 pessoas, assinatura de 15 pessoas importantes, né, enviando cartinhas aí para Alexandre para tentar dizer que Alexandre e toda a igreja que estava errada, que ele deveria aceitar. E quando a Bíblia fala que Jesus foi gerado, né, quando os apóstolos usam esse termo gerado significa, sim, ele não é eterno, ele teve um início. Só que o termo teológico gerado tem outras implicações, não é gerado no sentido humano, né? No sentido humano que Jesus teve um início, né? Um início e que ele foi criado, é uma criatura, não seria Deus, né? A verdade é que essa expressão gerado, né, significa teologicamente que ele não teve começo e nem tem fim. Aliás, fala sobre a eternidade. Muitas testemunhas de Jeová também, né, fazem confusão tremenda com essa palavra. Então, nessa cartinha que Ário mandou para Alexandre, veja o que ele escreveu. Abre aspas para Ário, o herege. Reconhecemos um só Deus, sendo somente ele não gerado, somente ele eterno, somente ele sem princípio, somente ele verdadeiro, somente ele imortal, somente ele sábio, somente ele bom, somente ele cheio de poder. É ele quem julga todos, quem controla todas as coisas, quem provê todas as coisas, e ele não está sujeito a nenhuma mudança ou alteração. Ele é justo e bom, ele é o Deus da lei, dos profetas e da nova aliança. Esse único Deus, antes de todo o tempo, gerou seu Filho unigênito, por meio de quem fez as eras e o universo. Ele o gerou não apenas na aparência, mas de fato. Por vontade própria, fez subsistir seu Filho e o tornou imutável e inalterável. Sendo a criatura perfeita de Deus, ele é diferente de qualquer outra criatura. Gerado sim, mas incomparável no modo de ser gerado. Mas dizemos que foi criado pela vontade, ou seja, a ideia de que Jesus foi criado, como qualquer um de nós, permanece na mente de Ário. Embora ele faça muitos elogios, né, a Jesus, mas para ele Jesus era um ser criado. Mas dizemos que foi criado pela vontade de Deus,
antes de todas as eras do Pai, recebeu existência e vida, e ao criá-lo, o Pai conferiu-lhe a própria glória. O Pai, porém, ao entregar todas as coisas em seu poder, não se despojou delas. O Pai contém todas as coisas em si mesmo, de modo não gerado, pois ele é a fonte de todas as coisas. Existem, portanto, 3 substâncias, hipóstases, fecha aspas, para o nosso... Caramba, foi atacado aqui pelo herege, besouro. Jesus! Já viu isso, irmão? Inimigo furioso aí. Se voltar, eu dou um tapa nele. É tipo um maribondo, sei lá. Nessa hora da noite. Acho que você nunca tinha visto isso, né? Um professor, olha só, dando aula e sendo atacado por você. Interceda por mim aí. Então, mas que não volte. Tá por ali, ó. Tá por lá. Olha só, vai para atrapalhar mesmo. Mas seguindo aqui. Ele permanece, ele não era um cara, digamos que não tinha argumento, tinha argumentos. Ele procurava usar argumentos teológicos para defender a tese dele. Pessoas importantes, pessoas também cultas, intelectuais, teólogos, seguiram, acompanharam e concordavam com sua doutrina. Então ele não estava só. Então ele se sentia assim seguro em ter que bater de frente com Alexandre, né? Por isso, Ario e seus colegas, os arianos, afirmaram um tipo de trindade composta de 3 seres divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que somente um deles é verdadeiramente Deus. Olha só, estranho, né? 3 substâncias, hipóstases, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito, mas somente o Pai é Deus. O Filho e o Espírito não seriam divinos. Uma trindade estranha aí. Continuou na sua profissão de fé a afirmar de modo inequívoco que somente o Pai é sem princípio, e que o Filho, embora seja uma criatura grandiosa, compartilha de muitos dos atributos de Deus, não existia antes de ser gerado pelo Pai. O pensamento diário a respeito de Deus e do Logos tem 2 elementos fundamentais. Em primeiro lugar, Deus, pela própria natureza, é isento das características da criatura, e se o Logos se humanou em Jesus Cristo, ele é necessariamente uma criatura. Em segundo lugar, a salvação é um processo de união com Deus mediante a graça e o livre-arbítrio. Se Jesus nos comunica a salvação, isso é necessariamente algo que ele realizou mediante a graça e o livre-arbítrio, de modo que pudéssemos seguir seu exemplo. Se Jesus fosse Deus, na concepção diária, né, a salvação não seria algo que ele poderia levar a cabo. Sob essas 2 expressões conceptuais, Ario e seus seguidores separavam cada vez mais a relação entre Deus, Pai e Jesus Cristo, de modo que para muitos dos seus oponentes pareceu que negavam qualquer sentido real da divindade de Cristo e rejeitavam totalmente a Trindade. Pois é. Acho que se perguntarem a um testemunho de Jeová, o ancião lá dos testemunhos de Jeová, quem é o personagem histórico na história da igreja que eles mais amam, acho que deve ser Ario, porque tudo que Ario ensinava, eles abraçam, né? Totalmente, rejeitando totalmente a Trindade. Se você conversar com o testemunho de Jeová, eles vão dizer, eles consideram, não, Jesus, é importante Jesus. Ainda mais saber quem você é evangélico. Jesus pra lá, Jesus pra cá. Como se você tocar, ó, Jesus é Deus, né? Não, Trindade foi uma doutrina criada aí pelos hereges, né? E a Igreja Católica é que estigmatizou, é que começou a propagar essa falsa doutrina. Como se a Igreja Católica tivesse esse poder de inventar alguma coisa, alguma doutrina. É óbvio, né? Entendemos, nós ortodoxos, nós entendemos que Jesus é divino, tá? Que Jesus é divino e que a Trindade é uma realidade, não porque algum teólogo apenas especificou ali, mas porque são doutrinas extremamente bíblicas, tá certo? Na próxima aula aí, no nosso próximo encontro, nós vamos continuar seguindo aí. Vamos falar sobre a resposta de Alexandre ao arianismo. Tem bastante coisa ainda para falar, né? Temos mais uma aula para falar sobre essa questão do arianismo, tá certo? E depois, na outra aula, a gente vai entrar no Concílio de Nicéia. Deus abençoe e até a próxima.